Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu escolhi para abertura uma leitura em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Deus eterno. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Então, essa é a vida de quem confia em Deus. Tem dificuldade? Tem. Tem o calor, tem a sequidão da terra, mas Deus está cuidando. Então, é assim, a gente precisa sempre ter fé em Deus e entregar a nossa vida na mão dele, o nosso destino, que ele cuida da gente, de acordo com a vontade dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que põem a sua segurança, a sua confiança em suas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando das pessoas que estão passando por dificuldades, sejam dificuldades de falta de emprego, ou de doença, ou perseguição, qualquer tipo de dificuldade. Peço que o Senhor esteja abençoando essas pessoas. E peço, Senhor, mais importante de tudo, é o que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos confiar no Senhor cada vez mais. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai
graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom e o seu amor é eterno. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom e o seu amor é eterno. Seu eterno amor Sempre reinará, e seu poder, sempre reinará, sua graça, sempre reinará, sua paz também, sempre reinará, e seu amor, sempre reinará, e a sua paz, sempre reinará, e o seu amor eterno. todos juntos Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom e o seu amor eterno. seu eterno amor, Sempre reinará, e o seu poder, sempre reinará, sua graça, sempre reinará, sua paz também, sempre reinará, e seu amor, sempre reinará, e a sua paz, sempre reinará, e o seu amor eterno. todos juntos Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom e seu amor eterno. E seu amor eterno. E o seu amor eterno. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. e no escuro, Luz me dará, e lá no mundo, me guiará, Jesus amado, me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. e no escuro, Luz me dará, e lá no mundo, me guiará, Jesus amado, me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou. E o Pai o coroou. E o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou. E o Pai o coroou. E o Pai o coroou, Rei de Israel.
Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu, Senhor da Aleluia. terra e do céu, Senhor, aleluia, Senhor da terra e do céu, Senhor, aleluia, Senhor da terra e do céu, Senhor, aleluia. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Boa noite, povo de Deus, nação santa. Graças a Deus que nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus. E dentro daquele nosso propósito de consagração de mais 2 presbíteros para nos ajudar nesse trabalho nobre que o Senhor nos confiou, nós vamos continuar o ensinamento, continuar falando sobre esse assunto. O Edson, ele falará sobre esse mesmo assunto, se Deus assim o permitir. E então nós vamos, nas próximas mensagens, dizer os nomes e o prazo que daremos à igreja para a manifestação de mãos a respeito desses irmãos. Vamos orar? Ó Deus, Pai, Senhor misericordioso, nós pedimos ao Senhor que nos ilumine, nós pedimos ao Senhor a sua orientação para que nesta mensagem ela possa ir de encontro, Pai, às necessidades da irmandade, dos nossos queridos irmãos, para que eles possam entender como o Senhor colocou na sua palavra a maneira da consagração dos presbíteros. Como nós já temos feito, nós imploramos ao Senhor que nos ajude para esta etapa. Muito obrigado, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, a passagem que nós conhecemos, deixa eu botar o meu auxiliar aqui, para nós lermos lá em Atos,
Atos capítulo 14. Vocês abram comigo aí a Bíblia em Atos 14, a partir do versículo 21 até o 25. Atos 14, de 21 a 25, diz o seguinte: eles, o apóstolo Paulo e a equipe dele, Paulo e Barnabé, fazia parte da equipe, né, missionária, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, veja bem, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E diz o versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os entregaram, os recomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atalia. Pois bem, irmãos, nós temos falado em meio a essas dificuldades sobre a consagração de outros presbíteros para servirem conosco nesse trabalho nobre que o Senhor nos chamou para desenvolvermos no reino dele. Mas 2 irmãos, servos de Deus, que almejam servir neste ministério conosco. Quando os apresentarmos a vocês, vocês então se certificarão do quanto esses irmãos já nos ajudam. Um deles, pelo que vejo, ele tem grande preocupação de que nenhum irmão fique sem tomar a ceia aos domingos. Leva a ceia àquele irmão que não pôde estar no culto. Leva. Ele e sua esposa vão à casa desses irmãos, levam a ceia para eles. Ele preocupa em visitar os irmãos que há alguns domingos não aparecem para a adoração. Ele serve nesse sentido ao presbitério, à igreja, ao reino de Deus. O outro irmão, ele tem a preocupação de não deixar nada escapar da Bíblia. Ele quer e gosta de ensinar a Bíblia. Ele tem uma preocupação de colocar a Bíblia, o que a Bíblia diz, no coração da irmandade. Então veja, irmãos, que por este apanhado, a igreja já pode ficar imaginando quem são esses irmãos, e quando dissermos os nomes deles, vocês perceberão que sim, esses irmãos já têm servido no pastoreio do reino de Deus. Eles são cuidadosos na preservação da sã doutrina da Bíblia. Irmãos, este é o maior legado que nós desejamos e que nós precisamos deixar para a igreja de Deus. Os irmãos que indicaremos de uma maneira natural, eles desejam o presbitério. Almejam manter a palavra de Deus para a igreja e para quem ainda não faz parte dela também. Faz parte da nossa função atual observar dentro do rebanho do Senhor irmãos assim,
que já servem e desejam ser consagrados no episcopado, no presbitério, no pastoreio da igreja. Indicá-los para a bênção e consagração nos trabalhos do presbitério. É o que nós faremos, não é? E temos orado por isso. Observar irmãos que têm a preocupação de zelar pela palavra genuína de Deus é a nossa função. Nós observamos vocês, nós observamos cada um e conversamos. E alguns dos nossos irmãos que nós já vimos que podem ser consagrados, outros irmãos, né? Não desejam ser consagrados, servem, mas não desejam ser consagrados no presbitério. É quem deseja, né? Os irmãos, nós queremos que vocês saibam reconhecer esses irmãos, eles sabem reconhecer as ciladas do diabo, eles sabem reconhecer as artimanhas do inimigo e livra as ovelhas, eles sabem. Irmãos que reconhecem Satanás como o inimigo astuto de Deus e do seu povo. Hoje eu vou falar sobre vocês, sobre essa consagração desses homens, como a Bíblia diz, da maneira que a Bíblia diz. No texto que foi lido em Atos 14, 23, é o versículo mais comentado sobre consagração de presbíteros. A versão NVI, que é a que nós mais usamos aqui, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Naturalmente, que os irmãos indicados foram observados no que serviam as ovelhas e não tiveram dúvidas sobre a indicação deles para serem abençoados pela Irmandade. As poucas congregações, infelizmente, as poucas congregações que têm presbíteros consagrados, o fazem após votação. Eu não estou acusando ninguém, mas configura uma campanha política que de maneira natural há a formação de partidos e a Bíblia não quer isto. A Bíblia não quer partidos na igreja, no reino de Deus. Eu vou mostrar como algumas versões da Bíblia traduziram esse versículo, o que foi traduzido normalmente aí como eleição. Algumas versões traduziram assim, Almeida Revista Atualizada, que é uma mais tradicional, ela diz o seguinte: Paulo e Barnabé promoveram a eleição de presbíteros. A Bíblia Viva, ela traduz assim: nomearam líderes em cada igreja. A CNBB traduziu assim: designaram anciãos para cada comunidade. A linguagem de hoje, a pastoral diz o seguinte: designaram anciãos para cada comunidade. A linguagem de hoje é que diz: os apóstolos escolhiam presbíteros. São apenas 5 versões que passam a ideia de que Paulo e Barnabé indicaram os irmãos para a função
e houve a aprovação da Irmandade. Eles indicaram. Eles são irmãos experientes, irmãos iluminados, e indicaram esses presbíteros para aquelas igrejas. As igrejas, elas entendiam corretamente e pela manifestação de mãos os consagravam. A palavra grega é keirotonessantes. Keirotonessantes. É a palavra grega que foi traduzida por eleger presbíteros. Keirotonessantes. Eu vou falar sobre isso aqui. Olha bem. É bastante claro que os anciãos já consagrados, os que já estão consagrados no presbitério, revelem à igreja quais são os que já servem na função, já foram observados na função pastoral. Foram observados esses irmãos, eles foram observados e serão indicados por José de Almeida, por Edson, por Maurício e por Márcio, como fizeram Paulo e Barnabé. Confiamos que a recomendação seja aceita e acatada pela Irmandade, através da manifestação de mãos, keirotonessantes, manifestação de mãos, que foi traduzido por eleição, em algumas versões. Através da manifestação de mãos, nós queremos que a igreja escreva. Está manifestando mão, escrevendo. Keir é mão em grego. Keir, mão. Tonessantes, a manifestação. Essa manifestação vai ser através da escrita. Vocês vão escrever. E se o Senhor Deus permitir, esta será a 4ª consagração de presbíteros em nossa congregação. Esta será a 4ª consagração de presbíteros aqui na nossa congregação. E como foi nas outras 3, nós agiremos também nessa como foi nas outras, como a Bíblia diz. A manifestação de mãos que queremos dos irmãos será escrevendo e assinando o que vocês viram ou que vocês sabem desses irmãos que os desabona para o presbitério. O que vocês sabem, o que vocês viram que esses irmãos não podem receber a bênção de vocês, de todos nós, e sejam consagrados presbíteros na nossa congregação. Manifestação escrevendo. Naquela época, ninguém sabia escrever, ninguém podia escrever, ninguém lia, só alguns da liderança, né? Agora, caso algum dos irmãos veja algo nos indicados, algo biblicamente que os desabone para o presbitério e os impeça de serem consagrados, manifestem, escrevam e assinem. Mas tem que ser impedimento bíblico. Impedimento bíblico. Não esqueçam, o presbitério está falando para vocês, não esqueçam que esses irmãos já servem a igreja de Deus. Se as mãos de vocês não escreverem nada, se as mãos de vocês não forem manifestadas, se as mãos de vocês permanecerem quietas, nós vamos entender que não há nada nos irmãos que os impeça de serem consagrados no presbitério da Igreja de Cristo no centro de Belo Horizonte. Quando indicarmos
os irmãos para a igreja, vocês terão o prazo de 15 dias. Quando nós dissermos, vai ser num domingo, nós vamos dizer o nome deles. E vocês terão 2 semanas, 15 dias, para escreverem, manifestarem suas mãos para nós, contando o que os desabona para a consagração. E então nós vamos questionar os irmãos, sem fofocas, viu, irmãos? Não é manifestação de língua, não. Língua é fofoca, é manifestação de mão. Por isso eu quero dizer algumas passagens para a gente fechar isso aqui. Quero deixar para vocês algumas passagens da Bíblia. E eu peço, irmãos, que por causa da manifestação da mão de vocês, é para lembrar o que a Bíblia diz sobre o que nós vemos nos nossos irmãos. É o que nós vemos, todos nós vemos os nossos irmãos, todos nós sabemos, de certa forma, fazemos algum juízo sobre os nossos irmãos. Então eu quero lembrar algumas passagens para vocês. E por favor, anotem essas passagens. Tem tempo aí na sua casa? Pegue uma caneta, um lápis, um papel, anote essas passagens. Depois, eu quero que vocês leiam, meditem, estudem essas passagens, procurem entendê-las. E se forem manifestar a mão contra a consagração, saiba que é um julgamento. É um julgamento. E Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 35 e 37, o nosso mestre diz: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, as pessoas haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Eu quero chamar de tesouro, como diz aqui na passagem, tesouro bom e tesouro mau. Eu quero chamar de tesouro o que todos nós temos guardado no nosso coração. Tudo que nós temos guardado em nossa mente, nosso entendimento. Se a nossa mente estiver preenchida, como o apóstolo Paulo recomendou à igreja dos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Isso é tesouro. Isso é o que eu quero falar aqui, é tesouro. Nesta mensagem para a igreja, na observação desses irmãos. Neste mesmo contexto, Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 45, a última frase do versículo, ele diz: porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. A boca fala o que está cheio o coração. É muito importante também, irmãos, nós observarmos o que o Tiago diz. Tiago capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ô, irmãos, eu quero lembrar, o Tiago é irmão de Jesus,
É irmão de Jesus. E possivelmente em casa, juntos e conversando, a família toda ali envolvida no ambiente familiar da casa, não é? Eles eram uma família fiel e temente a Deus. E eu imagino que muitas vezes Tiago deve ter ouvido Jesus pronunciar muitos ensinamentos. Porque Jesus tinha consciência do que ele veio fazer aqui na terra. A Bíblia mostra nos 12 anos dele. Mas eu imagino que, é uma imaginação, que antes ele já sabia e dava alguma conversa, alguma palestra até, vamos dizer assim, algum ensinamento aos irmãozinhos dele, né? Em casa, na família. A mãe dele tinha guardado no coração dela o que ele era, não é? E imagine, irmãos, que dos 12 anos até os 30 anos, durante 18 anos, a Bíblia não fala nada sobre a vida dele em família. Mas ele estava na família, trabalhando com o pai terrestre dele, trabalhando, possivelmente os irmãos ajudavam. E a conversa girava ali, a família não deixou de ser fiel a Deus, não. Não é? Então, eu imagino que muitas vezes Tiago deve ter ouvido Jesus pronunciar muitos ensinamentos. E se nós olharmos com atenção a carta do Tiago, nós vamos ver Jesus falando ali. O Evangelho, tem muito do Evangelho de Jesus Cristo em Tiago. É só ler com atenção, com essa sabedoria, sabendo que eles eram irmãos, viveram juntos 30 anos. E este deve ter sido um dos ensinamentos, porque Jesus tinha consciência do que seria o seu irmão. E também, só para lembrar aqui rapidinho, em Atos capítulo 12, versículo 17, nós vemos a importância do Tiago na igreja. O apóstolo Pedro foi solto milagrosamente da prisão. E quando ele chega lá na casa da Maria, a mãe do Marcos, né, do João Marcos, ele fala para o pessoal que estava ali, contem isso para o Tiago, falem isso para o Tiago. E nós sabemos que em Atos 15, versículo 13, depois versículo 22, naquela controvérsia sobre a circuncisão dos gentios convertidos, que os judaizantes queriam que eles fossem circuncidados, senão eles não seriam salvos, não é? O parecer do Tiago foi aceito ali, pelos presbíteros e pelos apóstolos que estavam ali, não é? Jesus então, mas Jesus já sabia o que ele seria. Mas voltando ao nosso assunto do julgamento, para a gente encerrar isso aqui, o próprio Senhor Jesus, ele diz no capítulo 7, João 7, 24, João 7, 24, quando os fariseus disseram que Jesus estava endemoniado, eles falaram, aí o que Jesus fala? Não julguem pela aparência, mas façam um julgamento justo. Jesus fala para eles, e nós, quando fazemos os nossos julgamentos para encontrar defeito nos nossos irmãos, Jesus nos alerta e diz em Lucas capítulo 6, versículo 37 e versículo 38, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, doem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. É neste contexto o que está em Mateus capítulo 7, versículo 3. Presta atenção, irmão, Mateus 7, versículo 3.
Jesus está falando para os discípulos, para nós. Por que você vê um cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio? Como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Irmãos, de coração aberto, eu peço a vocês, não queiram encontrar perfeição onde não há perfeição. Todos nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, nós temos muita limitação, somos imperfeitos, falhamos muito. Mas enquanto nós estamos por aqui, nós estamos com a oportunidade de melhorarmos, nós estamos com a oportunidade de buscar a perfeição, como o Senhor Jesus alerta para nós, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Para nós agora, nós temos que ir atrás dessa perfeição. E esses irmãos nos ajudam nisso. Esses irmãos ajudam no nosso aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, versículo 1, sobre o aperfeiçoamento da nossa santidade. E no desenvolvimento da nossa salvação, ele escreveu para os Filipenses, capítulo 2, versículo 12, desenvolva a salvação de vocês, ponham em ação a função de vocês. Se nós botarmos a nossa santidade em ação, nós estamos desenvolvendo ela. Nós estamos em busca da perfeição, irmãos, como o Senhor Jesus fala para nós. Nós estamos correndo atrás para sermos misericordiosos. Ele falou isso lá em Lucas 6,36. Sejam misericordiosos como misericordioso é o Pai de vocês. E para esta corrida, nós precisamos da ajuda de mais esses irmãos, que em breve, se Deus permitir, os apresentaremos a vocês. Continue orando, irmãos, pelo nosso presbitério. O presbitério conduz vocês, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós estamos levantados pelo Espírito Santo, conduzir esse rebanho para o céu. Mas nós precisamos da ajuda das ovelhas. As ovelhas precisam nos ajudar nessa caminhada. E esses irmãos querem fazer parte do nosso trabalho, e nós apresentaremos, esses irmãos. Outras mensagens virão, e se Deus permitir, nos darão muitos ensinamentos sobre o presbitério. O irmão Edson vai trazer essa mensagem. Que Deus nos abençoe, e Deus nos ilumine, e Deus continue cuidando da sua igreja, continue cuidando de todas as nossas famílias que estão passando por tantas tristezas, pelas perdas, por essa doença terrível que tem nos acometido. Santíssimo Deus, Pai e Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Continue cuidando, Pai. Livra-nos de todos os males. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início
início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.